Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui nessa oportunidade muito feliz para poder falar um pouco a respeito da mensagem do Papa sobre esse Dia dos Avós. Vamos tentar trabalhar aqui rapidamente a importância da valorização dos nossos avós e não só deles, mas da pessoa idosa como um todo. Esta mensagem do Papa vem trabalhar a questão de valorização do idoso e o reconhecimento da importância dos idosos no contexto social da atualidade. Infelizmente, nós temos percebido que, com o passar do tempo, nossa sociedade tem desvalorizado não só o menor, a criança, a mulher, o indígena, mas também a pessoa idosa. E isso é muito triste, porque a pessoa idosa é aquela que nos traz a experiência, é aquela que nos traz a tradição e, infelizmente, não tem sido valorizada como deveria. E o Papa, preocupado com isso e vendo que este não é um problema só do nosso país, mas é um problema mundial, buscou trazer algumas reflexões a esse respeito. Trazendo um pouco aqui para a nossa sociedade brasileira, é interessante dizer que a própria Constituição Federal, no seu artigo 230, trata da questão da valorização do idoso, trata de muitas questões de direito dos idosos, e um deles, que eu reputo um dos mais importantes, é a integração do idoso na sociedade. Infelizmente, a gente tem visto cada dia mais o idoso abandonado em casas, muitas vezes de abrigos, e abandonado até mesmo naquilo que a gente chama de asilo, como se o idoso simplesmente perdesse o seu valor com a sua idade. Mas a Constituição Federal, ela nos traz esta importante valorização do aspecto constitucional da integração do idoso na vida em comunidade. Mas não só a Constituição Federal, mas nós temos toda uma legislação civil e penal que alberga também a pessoa idosa. Nós, por exemplo, temos aqui no Brasil o Estatuto da Pessoa Idosa, que é uma lei destinada exclusivamente à proteção destas pessoas que já têm a idade avançada. E não só isso, é importante a gente também destacar que o idoso ele goza de alguns direitos que são indisponíveis. Por exemplo, a questão dos bens, infelizmente é muito comum a pessoa idosa ver os filhos, antes mesmo do seu falecimento, brigarem, discutirem sobre a herança com muitas vezes o pai ainda vivo e os filhos discutindo sobre isso. Isso é muito triste, isso é muito lamentável e a legislação da pessoa idosa, o Estatuto da Pessoa Idosa, protege o idoso destas situações. Também protege da situação de abandono. Uma pessoa ela pode perder o direito à herança se abandonar o seu pai na velhice. Agora, é importante também a gente destacar que o idoso ele não é um inválido. E, infelizmente, é isso que as pessoas muitas vezes consideram. Mas ele não é um inválido. O idoso, ele tem direitos. E ele tem um direito que é fundamental, de até programar a sua velhice. Programar o que ele vai fazer. Ele não precisa esperar, de repente, a idade avançada, de repente, uma doença, algo que prejudique as suas faculdades mentais, ele não precisa esperar isso para que depois alguém cuide de tudo. Ele já pode planejar isso. A gente chama isso de planejamento sucessório. Isso é possível. Um idoso, por exemplo, que só tem um lugar, uma casa onde morar, ou ele tem um outro imóvel, ele pode vender este imóvel, mas colocar cláusulas nesta venda para
garantir que nada será feito daquele imóvel enquanto ele estiver vivo. Ou ele pode nomear alguém que vai ser responsável por cuidar dele. Ele pode vender o bem dele com uma espécie de cláusula de garantia de que esta propriedade só vai passar para a propriedade desta pessoa se ela cuidar do idoso na sua velhice até o seu falecimento. A legislação permite isso. A legislação permite também a doação com reserva de usufruto. Então, o idoso ele pode, querendo se desfazer dos bens dele, mas ele não precisa necessariamente ficar desabrigado. Ele pode fazer isso em vida. Isso vai dar a garantia para ele não ficar desamparado na sua velhice. A legislação civil também garante ao idoso o direito de buscar alimentos contra os filhos no momento de abandono. Então, nós temos na nossa cabeça aquela ideia de que somente os filhos podem pedir alimentos, pensão alimentícia para os pais, mas o idoso também pode. Ele também pode fazer isso em caso de velhice. Então, existem vários momentos, em vários caminhos que a nossa legislação brasileira permite e ajuda o idoso a não ficar desamparado na sua velhice. Nós temos também questões testamentárias, onde o idoso ele pode programar o seu testamento, nomear uma pessoa que esteja fora dali do ciclo familiar dele, para poder também ampará-lo em caso de velhice. Portanto, são inúmeros os direitos civis garantidos na nossa legislação, os direitos penais também, de questões de maus tratos e etc., que o idoso pode se valer para que a sua velhice seja uma velhice com mais calma e com mais tranquilidade. Neste segundo dia de vídeo, Na Velhice Não Me Abandones, nós temos um propósito. Todos nós somos convidados, a partir dessa reflexão que vocês ouviram, a colocar em prática, que nós possamos fazer a nossa fé ter obras. E o que nós queremos pensar para este propósito, que você, mesmo que não consiga fazer hoje, que o mais rápido possível você tente fazer. Hoje, ou quando assim que puder, você é convidado a entrar em contato com algum idoso da sua comunidade que esteja doente ou que viva só.